Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a este canal. Eu sou a irmã Paula e para quem já me acompanha, trago toda semana uma série com várias lições das mulheres da Bíblia. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, pois assim você estará ajudando a palavra de Deus a alcançar pessoas que precisam ouvir os ensinamentos do caminho verdadeiro. Neste vídeo vamos aprender com duas mulheres que nos ensinam a importância da obediência a Deus acima das leis humanas, a coragem de defender a justiça e a vida, e a integridade profissional, mesmo em circunstâncias difíceis. Essas duas mulheres da Bíblia chamam-se Sifrá e Puá. O nome Sifrá significa beleza e o nome Puá significa esplendor. O exemplo de obediência e temor a Deus dessas mulheres está registrado no livro de Êxodo, capítulo 1, versos 15 ao 17. Quando nós cuidamos do outro, Deus cuida de nós. Após a morte de José e de seus irmãos no Egito, os israelitas mantinham-se como um povo numeroso e forte. Neste período, ascendeu ao trono do Egito um rei que não conhecia a história de José. E, preocupado com o crescimento da população israelita, submeteu-os a trabalhos forçados e ordenou Sifrá e Puá, parteira dos hebreus, que matassem os meninos recém-nascidos. O texto diz que Sifrá e Puá temeram a Deus e desobedeceram às ordens do rei, deixando vivo os meninos hebreus. Como resultado da ação das parteiras, vemos que Deus foi bondoso com elas, concedendo que elas tivessem sua própria família. Ainda, através da não interrupção da vida dos meninos, o povo israelita continuou crescendo e se fortalecendo. Vamos às lições que essas duas mulheres têm a nos ensinar. Primeira lição: devemos obedecer a Deus em vez de homens. Pessoas que defendem sua obediência a Deus dizendo que não tinha escolha, isso está errado. Sempre temos uma escolha. Nossas ações podem ter consequências extremas, mas temos, sim, uma escolha. Faraó era um homem mau e poderoso, mas Sifrá e Puá arriscaram suas vidas para fazer o que é certo. Como diz lá em Atos capítulo 5, versos 29, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Segunda lição: mulheres tementes a Deus sempre escolherão proteger a vida. Essas mulheres não estavam protegendo seus próprios filhos, mas reconheciam a importância e o valor de toda a vida. Seja aborto, infanticídio, abuso infantil ou a forma como tratamos os deficientes ou os idosos, precisamos nos levantar e proteger aqueles que não podem se defender. Provérbios 31, versos 8 e 9 diz: abra a boca para os que não podem falar, em defesa de todos aqueles que estão destinados a morrer. Abra sua boca, julgue retamente e defende a causa dos pobres e necessitados. Terceira lição: a fé implica coragem e ousadia. A verdadeira fé exige coragem para obedecer a Deus, mesmo diante de ameaças e perigos. As parteiras hebreias Sifrá e Puá desobedeceram a ordem do faraó de matar os meninos hebreus, arriscando a própria vida por temor e fidelidade a Deus. Podemos comparar a atitude dessas duas mulheres com a atitude de Ester, que se apresentou ao rei para salvar seu povo, e como a de Daniel e seus amigos, que se recusaram a adorar falsos deuses mesmo sob o risco de morte. Esses exemplos mostram que a fé verdadeira se manifesta na ousadia de fazer o que é certo, confiando que Deus está presente em todas as circunstâncias, seja para livrar, seja para sustentar na dor, e, portanto, para quem tem fé, até a morte é vitória, pois Deus promete consolo e vida eterna, conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, versos 4. Quarta lição:
Em primeiro lugar, nos submetemos à lei de Deus. Devemos obedecer às leis humanas, pois isso também glorifica a Deus. Contudo, quando essas leis vão contra a palavra de Deus, a prioridade deve ser obedecer a Ele. A desobediência das parteiras ao faraó não foi por egoísmo, mas por fidelidade a Deus e pelo desejo de fazer o bem a outros. Quinta lição: quando colocamos Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos abençoará. Alguns estudiosos dizem que as parteiras em Israel eram sempre estéreis. Se isso for o caso, isso torna Sifrá e Puá especialmente abençoadas por Deus por suas ações, pois Deus lhe deu famílias, como está registrado lá em Êxodo, capítulo 1, versos 21. Diz assim: e assim aconteceu, que porque as parteiras temiam a Deus, Ele lhes providenciou famílias. Deus cuidará de nós quando o obedecemos. Como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versos 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Assim, quando nós cuidamos do outro, Deus cuida de nós. Sexta lição: a influência de uma pessoa justa pode impactar gerações. Conhecemos Moisés como o grande libertador do povo de Deus. Mas Sifrá e Puá podem ter sido as que libertaram o libertador. Com a vida de Moisés poupada, quantas outras vidas foram salvas da escravidão egípcia? Não é mesmo? Nossa obediência a Deus pode mudar a vida daqueles ao nosso redor por muitos anos. Em Romanos, capítulos 14, versos 7 e 8, diz: pois nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque, se vivemos, vivemos para o Senhor. E, se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Concluímos aqui que as parteiras usavam sua vida para o bem das pessoas. Elas ajudavam mulheres a terem filhos e, mesmo diante do perigo, seguiram as ajudando. As ações corajosas dessas duas mulheres desconhecidas que arriscaram suas vidas para obedecer a Deus em vez dos homens, nos ensinam que um único ato de fé e obediência pode mudar a vida de inúmeras pessoas por gerações. O governante mais poderoso da época, o rei do Egito, não tem sequer seu nome mencionado na narrativa, mas o nome dessas duas desconhecidas escravizadas hebreias é revelado, e justamente por isso elas deixam de ser desconhecidas. Deus as tira da margem para o centro. Que possamos olhar para este relato como um incentivo de nos preocuparmos menos conosco, voltar os nossos olhos ao Senhor e dedicar nossas vidas ao cuidado do próximo, lembrando que assim como Deus é poderoso para recompensar a obediência e o altruísmo das parteiras, Ele pode agir da mesma forma em nossas vidas. Amém? Obrigada por assistir até o final, que Deus te abençoe poderosamente e nunca se esqueça, é Deus quem cuida de nós. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.